Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria servir ao Senhor com os irmãos esta noite. Quero ser muito grato a Deus pelo privilégio de conhecer os irmãos, servir ao Senhor nessa casa. Deixar registrada a minha gratidão ao pastor William, sua esposa, Basti, todos os obreiros que ladeiam o Senhor nesse lindo trabalho. Obrigado por ceder o santo altar do Senhor essa noite para que nós fizéssemos uso da palavra. Minha oração é que Deus continue prosperando com frutos de bênção esse trabalho. Em nome de Jesus. Eu trago comigo a saudação do meu pastor. Sirva ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 5 em Osasco. Bem, irmãos, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4. Evangelho de Jesus escrito por João 4. Irmãos, encontraram a referência bíblica? Digam amém. Está escrito: e quando o Senhor entendeu, os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo: e era-lhe necessário passar por Samaria. Nós estamos diante de uma verdade bíblica que emprega-nos algumas lições. Sabido de nós todos que o apóstolo João, o evangelista João, discípulo João, foi o último discípulo a morrer, o único que não morreu pelo viés do martírio, e escreveu o livro que leva o seu nome, provavelmente no mesmo período em que escreveu as cartas, que também levam o seu nome. Escreveu para fazer a defesa da plena divindade e humanidade de Jesus, uma vez que, no período da sua escrita, morava em Éfeso, viveu seus últimos dias em Éfeso, e o pensamento gnóstico ganhava proporção. Dentre as diversas bases que sustentam ou sustentavam o pensamento do gnosticismo, uma delas era de que a matéria era 100% má e o espírito 100% bom. Tendo em vista essa ideia, eles não acreditavam que Cristo veio como homem. Dizia que Cristo veio como Deus e parecia ser homem. Aí João começa o livro que leva o seu nome dizendo, meio que como uma resposta aos gnósticos: no princípio ele já era o verbo estava com Deus, era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. João descreve alguns feitos de Jesus, e dentre eles o fato de Jesus ir procurar o irmão João Batista. João, que exercia o ministério às margens do Jordão e pregava e batizando. Depois que Jesus procura João, João batiza Jesus, João deixa o lugar do exercício de seu ministério e vai para uma outra banda do Jordão. E o texto diz que Jesus e os seus discípulos permanecem no lugar onde anteriormente João exercia o seu ministério. E havia um grupo de fariseus que não chegaram ali apenas quando Jesus decidiu permanecer. Esse grupo de fariseus, você deve lembrar que eles estavam lá desde quando João começou o seu ministério. Eles foram até João e disseram: quem é você?
Fala para nós quem é você, para que nós demos testemunho de você a quem nos enviou. Você é Elias? João disse não. Você é o Messias? João disse também não. Então quem é você? João disse, eu sou apenas uma voz que veio preparar o caminho do Senhor. Esse mesmo grupo de fariseus, agora eles analisam esse cenário. Os discípulos davam sequência ao trabalho que João iniciou no Jordão, ou seja, João deixou o Jordão, os discípulos deram sequência, batizando os novos crentes, até porque o reino não vai parar se eu decidir parar. Ninguém no reino é insubstituível, todos nós temos o nosso valor em Cristo, mas ninguém é insubstituível. E na cabeça de fariseu, irmão, uma vez que eu exerço o ministério neste lugar, o lugar é meu. Então os fariseus olharam Jesus e os discípulos ali, e eles já queriam uma situação contra Jesus, de repente para até incriminá-lo e prendê-lo. Eles disseram entre si, tivemos uma ideia, vamos até João Batista dizer para ele, que esse rapaz que ele batizou, está no lugar que é dele, fazendo e batizando mais discípulos do que ele. Certamente se nós dissermos isso a João Batista, ele vai ficar bravo. De certo que se nós plantarmos essa semente no coração de João Batista, vai inflamá-lo contra Jesus, e de repente João vindo tirar satisfação contra Jesus, vai acontecer um desentendimento, e aí nós teremos uma razão, um motivo talvez, de sentenciar o Cristo. Eles só não contavam com uma coisa, João Batista era crente, irmão. E semente de contenda não enraiza, não floresce no coração de crente. Quando eles vão até João e dizem para João, olha, aquele rapaz que você batizou, lembra? João disse, mas eu batizei muita gente. Aquele que você fez um prenúncio com relação, sim, o que tem? Está lá no seu lugar, fazendo e batizando mais do que você. A ideia deles era que João ficasse bravo com a notícia. Só que João ficou feliz. João disse, olha, o que é de cima faz as coisas que do alto lhe compete ser feitas. Usou uma figura de linguagem para expressar o cenário e disse, é natural o noivo, ao encontrar-se com a sua noiva, ficarem felizes. E o amigo do noivo, no caso eu, João, dizendo, fica mais feliz ainda em ver a alegria de ambos. Se João fosse um pouquinho mais sanguíneo, como o irmão Pedro, João diria para eles, vocês não entenderam nada do que preguei. Na verdade, vocês vinham para a reunião lá no Jordão, mas vocês não traziam culto. Porque se vocês tivessem vindo para a reunião trazer culto, porque a gente não vem para o culto, a gente vem para a reunião, o culto a gente oferta ao Senhor. Se vocês tivessem vindo para a reunião ofertar culto, vocês lembrariam do que eu pregava. Eu nunca disse que o lugar lá era meu. Eu comecei o ministério pregando, eu batizo com água para o arrependimento. Mas virá um após mim, que já é antes de mim, e a respeito dele, eu não sou digno nem de desatar-lhe a correia das sandálias. O lugar é dele. E outra coisa, vocês também não conhecem de quem vocês vieram falar para mim. Vem falar para mim que ele veio batizando mais do que eu no Jordão. Ele não veio batizar com água. O negócio dele é batizar com Espírito Santo e com fogo. João corta aquela semente de contenda, não germina, não floresce, mas o assunto chega até Jesus. O texto que nós lemos diz que quando esse assunto chegou até Jesus, Jesus toma uma decisão. Vou embora daqui. Por quê? Porque se os fariseus me veem como um problema, aqui não é lugar para mim. Eu não venho para trazer problema, eu venho para resolver problema. E outra coisa, se o negócio deles é confusão, contenda, também não é lugar para mim. Eu fico aonde tem adoração, louvor. Aí Jesus toma a decisão de ir embora. Ele vai voltar para a Galileia.
Ele vai deixar a Judéia e voltar para a Galileia. Só que aí o evangelista João diz que ele viu nesse trajeto uma necessidade. Não foi um desejo de Jesus passar por Samaria. Não foi que Jesus disse, eu vou passar em Samaria para tomar um café na casa de alguém, porque faz tempo que eu não vejo. Jesus encontrou uma necessidade. João diz o texto, no versículo 4, e é o texto que nós tomaremos por base, como ideia central dessa mensagem essa noite. Jesus encontrou uma necessidade, a caminho da Galileia, de passar em Samaria. Ora, que necessidade é essa? Uma vez que os estudiosos da geografia bíblica vão dizer que Jesus tinha algumas rotas alternativas, sem a real necessidade logística de passar por Samaria. Que necessidade é essa? No primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 11, você vai encontrar o texto dizendo que Salomão reina por um período de 40 anos. Quantos anos? Ao cabo dos 40 anos, Salomão morre. Agora, no capítulo 12, o povo leva Roboão, seu filho, a uma província por nome de Siquém, ou Sicar, em Samaria, para fazê-lo rei em lugar de seu pai. Nesse episódio, um rapaz por nome de Jeroboão, filho de Nebate, que teve algumas desavenças com Salomão, e aí ele decide ir morar no Egito. Para ele o negócio estava muito ruim em Israel, ele decidiu ir morar no Egito. Estava difícil conviver em Israel, para ele a coisa estava feia, para ele não estava dando para viver em Israel, ele vai embora morar no Egito. Mas quando ele recebe a notícia de que Salomão morreu e agora Roboão vai reinar em lugar de seu pai, ele decide sair do Egito e congregar com o povo em Siquém. E geralmente esse pessoal que na hora da prova vai embora, e quando o negócio começa a ficar bom, volta para dar problema. Porque quando ele vem do Egito, congrega-se com o povo, ele já se coloca meio que como um porta-voz do povo. Meio que tipo assim, abandonou o barco quando o negócio estava todo mundo rachando lenha. E agora que o negócio vai começar a florescer, vem e já quer sentar na janela e dar tchau. Aí ele toma a palavra meio que como um porta-voz do povo, diz, Roboão, se de fato, já coloca em xeque o reinado do rapaz. Se de fato você for reinar em lugar de seu pai, então faz o seguinte, não seja tão duro quanto ele. Alivia a dura servidão que seu pai nos impôs. A carga de tributo foi muito dura para nós. Seu pai não era maleável em nada. O Roboão disse, me dê um prazo de 3 dias. Ao cabo dos 3 dias, nós nos congregaremos aqui. Quando Jeroboão se pronuncia, o povo vai com ele. Porque para rachar lenha, irmão, não tem turma. Mas quando alguém levanta uma ideia contrária, chove de gente. E aí, o Roboão sai dali, e o texto diz que ele vai tomar conselho com os anciãos que viviam no palácio do seu pai. Quando ele chega para os anciãos e explica toda a situação, os anciãos disseram para ele, serve esse povo. Serve eles, que eles vão te servir, vão servir o teu Deus todos os dias do seu reinado. Ou seja, vai dar tudo certo. O Roboão, não contente, sai e vai tomar conselho com os jovens que cresceram com ele no palácio. E aqui eu já aprendo uma lição. Por quê, pastor? Jovem não pode aconselhar? Pode. Mas alguém que cresceu comigo tem que bagagem a mais do que eu? Alguém que cresceu comigo viveu o que a mais do que eu, a ponto de me aconselhar numa tomada de decisão. E o texto vai deixar evidente que isso é perigoso, porque quando ele vai tomar conselho e explicar para os jovens que cresceram com ele, os jovens disseram, como é que é? Você vai reinar? Você vai ter oportunidade de ser o cara em Israel? Então você vai dizer para eles que agora quem manda é você. Vai aliviar a servidão coisa nenhuma. Você vai dizer para eles que se o seu pai reinou sobre eles com açoites, você vai reinar com escorpiões. Vai dizer para eles que o teu dedo mínimo é mais largo que os lombos de teu pai. Ou seja, quem manda é você. Perceba, os anciãos viram serviço. Os jovens viram poder. E no auge do desejo do poder, o Roboão acata o conselho dos amigos. Quando ele se pronuncia, das 12 tribos de Israel que formavam o reino, 2 acataram a ideia de governo dele. Só Judá e Benjamim. As demais 10 tribos disseram, se o Senhor vai reinar dessa forma, nós não estamos com o Senhor.
a partir de hoje o senhor fica reinando aí com Judá e Benjamim, e a gente vai procurar um outro rumo. O Jeroboão, que não era bobo, que não veio do Egito à toa, quando ele vê que a maioria do reino em Israel decidiu se opor a Roboão, ele disse: então se vocês não vão ficar com ele, vamos estabelecer um novo reino aqui em Samaria. Faz o seguinte, a partir de agora, Samaria é a capital do reino do norte. Eu sou o rei de vocês. Um reino que era único, agora está dividido em dois. Então, a partir desse momento na história, quando o Antigo Testamento tratar de Jerusalém, Judá está tratando do reino do sul. Quando tratar de Israel, Efraim, Samaria, reino do norte. Reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, capital Samaria. Só que o Jeroboão não é bobo. Embora ele tenha ficado com a maior parte do reino, o povo era crente. Ia querer oferecer culto ao Senhor, porque feliz foi a cantora ao dizer: quem um dia pisou no santo dos santos, não fica mais sem isso. Quem um dia provou do gosto doce de ofertar um culto ao Senhor e sentir a sua graça revelada nele, oh glória a Deus, não consegue mais viver longe disso. Pastor, o senhor acabou de dizer que essa galera que ficou no reino do norte foi quem se opôs a Roboão e algoz de uma divisão no reino, e o senhor disse que eles são crentes. Quem foi que disse que crente não erra, irmão? E quem foi que disse que por um erro teu apagou tudo que Deus escreveu na tua cabeça? Quem foi que disse que por um escorregão meu se apaga tudo que o céu decidiu fazer em mim? Eles desejariam ofertar um culto, e o Jeroboão já pensou: se eles descem para Jerusalém, vão lá para o sacerdote ofertar um culto, chegam até a presença do Senhor com essa ideia de divisão de reino, Deus quebra isso aí lá e eles voltam e o reino se une de novo. Porque é impossível chegar no templo com um pensamento alheio a um propósito de Deus para a sua vida e sair da mesma forma. É impossível vir ofertar culto ao Senhor e sair sem pelo menos um direcional de Deus para a tua vida. Pastor, eu já vi ao templo, ofertei culto e saí sem Deus falar nada comigo. Então talvez você não entendeu o que Deus falou, mas que Deus te deu, uma direção te deu. Jeroboão disse: já sei, vou criar uma ideia de adoração aqui em Samaria também. Porque o lugar da adoração é em Jerusalém, no templo. Vou fazer um templo no Monte Gerizim. E para nós, os samaritanos, o lugar da adoração é no monte. Ah, irmão, isso deu problema. E para mim, pastor William, aqui nasceu a maldita religiosidade. Porque a partir desse momento, os judeus e samaritanos passam a rivalizar a ideia de culto. Os judeus dizem: vocês inventaram um negócio novo lá no monte em Samaria. O lugar da adoração verdadeira é no templo aqui em Jerusalém. Os samaritanos dizem: os nossos pais adoraram no monte. Vocês que estão adorando no lugar errado. É familiar essa conversa para você ou não? Não, a minha igreja que é a verdadeira. Tua igreja lá tem parede preta, parede rosa, parede azul, parede branca. Ah. Porque a gente que adora certo, vocês adoram errado. Não, porque a gente levanta, vocês ficam em pé, a gente fica sentado, a gente levanta a mão, vocês pulam. Eles rivalizaram tanto que chegaram à ideia seguinte: para a gente não brigar mais, vamos fazer o seguinte, vocês ficam com a ideia de culto de vocês e a gente com a nossa. Espera aí, desejosos de adorar a um Deus, com duas ideias de culto. Vai funcionar isso aí, irmão? Não obstante a isso, agora decidindo manter a paz, eles chegam ao seguinte consenso: não é que a gente não vai mais falar sobre culto, sobre ideia de adoração. Vamos fazer o seguinte: acabou o relacionamento entre judeus e samaritanos. Contextualizando para você entender, quando um judeu vier numa calçada da Avenida do Oratório, um samaritano na mesma, muda de calçada. A gente não conversa, mas peraí, eu estou querendo adorar a Deus, mas não tenho comunhão para falar com o meu irmão. Aí Jesus olhou esse cenário e disse: eu vou para Galileia, mas eu preciso passar em Samaria. Eu vou resolver uns problemas lá hoje.
é hoje, não vou deixar para amanhã, é hoje que eu vou entrar na sua Samaria. Oh, glória a Jesus. E o texto diz que quando Jesus vai se aproximando de Samaria, um poço deixado por Jacó como herança, era um lugar habitual onde as mulheres iam retirar água. O horário que os estudiosos vão dizer era até o meio-dia, que era habitual tirar água, porque depois do meio-dia o sol era causticante demais. Então todas as mulheres iam pela manhã retirar água, mas tinha uma mulher que tinha alguns problemas de cunho pessoal, e ela deixava para ir retirar água no período da tarde. Pensava ela consigo: eu vou num horário alternativo, que eu sei que não vai ter ninguém lá, e aí ninguém vai me incomodar, eu não vou precisar dar satisfação da minha vida para ninguém, ninguém vai querer me apontar, me apedrejar, falar onde eu estou certa, onde eu estou errada. Mas nesse dia, no horário alternativo, que ela julgou que não teria ninguém, quando ela vai chegando perto do poço, ela avista um judeu. Diferente. Os discípulos olhando ela, direcionando ao poço, e Jesus já levantando e direcionando-se a ela, talvez olharam e disseram: não, ele não vai falar com ela. Não é possível que ele vai quebrar esse pacto de paz. Ele sabe que judeus e samaritanos... Pastor, mas os discípulos pensaram: ô irmão, fala igual meu pastor, ô raça. Pastor, mas os discípulos... Essa turminha da cerca o mestre, a cabeça deles é: se a gente chegou, fecha o ciclo para ninguém mais chegar. Mas o dia em que Deus tiver que acender uma luz na cabeça de alguém, Ele vai lá no pasto, aleluia, aonde ninguém está vendo Ele, arranca de lá e diz: só vai sentar à mesa quando Ele chegar. Pastor, eu não acredito que os discípulos eram ruins assim não. Está na Bíblia isso aí? Claro que está. Quando o Bartimeu estava clamando, quem foi que mandou ele calar a boca? Quando a mulher do fluxo sanguíneo desejou entrar, quem foi que obstruía o caminho dela no meio da multidão? Eles deveriam facilitar, mas na cabeça deles, eles não encontraram facilidade. Até eles entenderem o que era graça. Porque você vai ver que depois de Atos 2, eles passaram a viver de fato a graça. Porque quem recebe graça não oferta espinho, oferta graça. Quem recebe graça não dá o tiro de misericórdia. Alguém está desejando o último suspiro de vida, ele entrega uma palavra de Deus como um bom samaritano e trata das feridas. Os discípulos olhando Jesus se aproximando: não, a gente tem um pacto de paz. Quem foi que disse que paz é fingir que o problema não existe e empurrar ele com a barriga, irmão? Quem foi que disse que paz é colocar o problema debaixo do tapete e fingir que ele não está ali? Ela vai retirar a água dela, como costumeiramente fazia. Jesus se aproxima, humanamente falando, despretensiosamente, diz a ela: retirando água, você pode me dar um pouco? Ela olha para Jesus do tipo: oxe, é doido? Perdeu o juízo? Perceba a expressão do texto. Ela diz para Jesus assim: como pode o senhor judeu? A expressão é de alguém que está indagando de maneira indignada. Ela diz para Jesus: como é que pode o senhor judeu pedir água a mim que sou samaritana? O senhor não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? O que ela está dizendo para Jesus? Você está querendo arrumar briga? Você está querendo causar uma confusão que vai ganhar uma proporção gigantesca? O senhor não sabe que o senhor não pode fazer isso? O senhor não pode ter acesso a mim? O senhor não pode falar comigo? Nós somos privados de um relacionamento pessoal. Jesus olhou para ela e disse: mulher, se tu soubesses o dom de Deus, e quem te pede água, você me pediria, e eu te daria água viva. Jesus está dizendo para ela, pastor, Jesus está dizendo para ela:
quando ele usa a expressão, se tu soubesses o dom de Deus, ele não está tratando de dons ministeriais, ou do exercício de um dom específico, que de repente Deus havia entregado a ela. Ele diz assim, se você soubesse que hoje a salvação bate à sua porta, e se você de fato reconhecesse quem eu sou, você assumiria o teu lugar, porque a sedenta aqui é você. E assumindo o teu lugar, você me pediria água que mata a tua sede, e eu não faria como você, eu te daria água viva. Olha para Jesus do tipo, porque irmão, a Bíblia diz que o espiritual a tudo discerne, mas por ele ninguém é discernido. Ela está tratando tudo no âmbito natural da coisa. Ela olha para Jesus e olha no entorno de Jesus assim, do tipo, chega aqui pedindo água, agora diz que vai me dar água e eu não estou vendo nada com o Senhor. Ela diz para Jesus assim, o Senhor não trouxe nenhuma ferramenta, nenhum elemento para tirar água, o poço é fundo. Segundo alguns arqueólogos, 32 metros de profundidade. Aí perceba como ela não conhecia Jesus. Ela diz para Jesus assim, és tu maior que o nosso pai Jacó? E aí ela enriquece o Jacó, tendo ele o seu gado e a sua herdade bebido desse poço e nos deixado por herança. Se Jesus fosse como os fariseus que faz e gosta de colocar no outdoor, queria, vai buscar a história do Jacó e ver quem resolveu o problema dele lá no Val de Jaboque. Você vai descobrir que o Jacó nem nome tinha. Você vai descobrir que dele eu decidi fazer uma nação. Você vai descobrir que eu mudei o cenário da vida dele, e a minha proposta para você é essa noite. Jesus olha para ela e até Jesus nem trata o negócio do Jacó, porque ele viu que ela de fato não conhecia. E ele deixa de lado, mas ele diz para ela assim, mulher, você traz o cântaro, enche, vai para casa, bebe dessa água, e quando o cântaro seca, tem que voltar ao poço de novo. Ou seja, você vive de limitações que o cântaro lhe impõe. Às vezes você fica sem água na madrugada, tem que esperar até o entardecer do dia seguinte, porque você tem algumas questões que você não pode vir no horário que você quer. Se você beber da água que eu te der, rios de águas vivas correrão do teu ventre. Ou seja, Jesus está dizendo para ela o seguinte, a minha proposta é tirar você de um cenário de sedenta para um cenário de fonte para os sedentos. A minha proposta para você não é um dia de mudança, é uma mudança de vida contínua. A minha proposta para você é abandonar o cântaro e viver sentindo jorrar em você água viva, a ponto de você ser identificada pelos sedentos como uma possibilidade. Só que ela está olhando no âmbito natural. Aí eu penso que ela faz um raciocínio rápido, pastor. E diz assim, está dizendo para mim que vai resolver todo esse problema de logística que eu tenho, não vou precisar mais vir escondida de ninguém, eu não vou mais precisar carregar cântaro, não vai mais me faltar água, eu não vou mais viver limitado, também não vou precisar ficar me expondo e correndo o risco de chegar aqui e ter alguém, eu quero. Vai mudar tudo isso para mim? Eu quero. Era tudo que Jesus queria ouvir. Porque até esse momento ela está refutando Jesus. E seja sincero, se você oferece uma oportunidade de mudança a alguém, se só oferece uma vez. Na recusa dessa pessoa você diz, a minha parte eu fiz. Você não quis? O problema é teu. Mas a graça não. A graça é tão misericordiosa, tão longânima. E o cenário aqui entre Jesus e essa mulher é mais ou menos esse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Ela diz para Jesus, mas o senhor não pode falar comigo que eu sou samaritano, o senhor é judeu. E ele, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Ela: não, mas o Senhor é maior que Jacó, Jacó é maior que o Senhor. Ele: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Quando ela diz: me dá dessa água, ele diz: agora vou entrar como grande, vou cear com você, vou mudar a tua vida e vou mostrar para você que eu sei os teus piores problemas e que de mim você não precisa esconder nada. Você não precisa fazer a ceninha do bom moço ou da boa moça. Jesus sabia quem você era quando decidiu te encontrar. E Ele está dizendo para mim e para você essa noite: assuma quem você é de fato, porque fazendo isso vai ficar evidente a minha obra na tua vida. Você não deve nada a demônio nenhum. Você não tem que se esconder de quem você é. Quando eu assumo as minhas limitações e fragilidades, fica evidente quando alguém olha para mim e percebe uma mudança. Eles não dizem: nossa, como o pastor William Ribeiro mudou. Eles dizem: nossa, como Deus fez uma obra na vida desse moço. Jesus disse para ela: quer dar água? Ela disse: oh, quero. Vai resolver um problemão na minha vida. Aí Jesus disse: tem família, né? Eu gosto de família. Chama o teu marido para tomar da água com você. Fico imaginando a mulher: ô Senhor, mas é um parente mais próximo? Filho, eu chamo meu filho. Não, chama o teu marido. E olha como é loucura mesmo. Paulo disse um negócio que eu me apego de fato. Paulo disse que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E olha como é muito louco às vezes o que Jesus faz na mente humana. Porque quando Jesus diz para ela: vai chamar o teu marido, ela pensa: eu não vou abrir a situação da minha vida pessoal para ele. Falar para ele aqui que eu estou amaziada, que eu estou com alguém que não é... está tratando de água, quem bebe, quem não bebe. E vou falar para ele que eu não tenho. Do tipo assim, vou deixar no off. Ele não sabe mesmo. E aí quando ela pensa que está enganando Jesus, ela diz assim para Jesus: Senhor, é que o marido eu não tenho. Aí Jesus diz para ela assim: isso disseste com verdade. Dando vida à cena da mente da mulher. Quando eu tento enganar ele, ele diz que eu falei a verdade. Só que aí Jesus abre o leque. É assim que os vasos falam, né? Jesus abre o leque. Diz assim para ela: porque você teve 5. Nenhum deles foi teu. E esse que você tem agora, que estava tentando esconder, também não é teu. Por isso que você falou a verdade. Aqui ela cai a ficha. Durante todo esse período, ela está sempre no âmbito natural. Mas aqui, ela se deu conta de quem ele era e de quem ela era. Só nesse momento, ela entendeu a palavra que Jesus disse quando disse para ela: se soubesse o dom de Deus e quem te pede água. Porque eu fico dando vida à cena que a mulher, quando Jesus disse isso, ela: não, pera. O assunto aqui é poço, cântaro, quem tira, quem não tira, quem é maior que Jacó. Não falei nada da minha vida pessoal. Eu vejo que o senhor é profeta. Já que o senhor é profeta, resolve um problema que a gente está tendo. Porque virou uma confusão na minha cabeça. Vocês dizem que o lugar da adoração é lá no templo em Jerusalém. Só que os nossos pais adoraram nesse monte. E desde que começou essa história de templo e monte, eu venho guardando o culto. Eu não sei onde é o lugar da adoração correto. E aí eu estou confusa. Fala para mim aonde é o lugar da adoração. Em outras palavras, me dá da água. Você percebeu o que Jesus disse no início do diálogo? Se soubesses o dom de Deus. Quando Jesus revelou a vida dela, ela disse: opa, ele está me propondo mudar de vida. Aí ela diz:
Fala para mim onde é o lugar da adoração. Jesus disse para ela no início do diálogo: você me pediria, eu não te negaria. Jesus não negou. Jesus disse para ela: na verdade, se a galera do templo se gloriava até hoje, se a galera do monte se gloriava até hoje também, nem no templo e nem no monte. Acabou para eles. Não tem monopólio de adoração. Ninguém vai institucionalizar o lugar da adoração. Quem quer viver uma vida de adoração não se envolve com questões tão baixas. Quem quer viver uma vida de oração não levanta a bandeira A, bandeira B. Cristão não foi chamado para ser ativista. Cristão foi chamado para viver uma vida plena de comunhão e adoração a Deus. Jesus disse para ela: nem no templo e nem no monte, quem quer adorar não tem limite para ele. Ele adora em casa, adora no trabalho, adora na condução, adora na igreja, adora no meio da família. Quem olha para ele vê que ele transpira adoração. Nem no templo e nem no monte. E aí Jesus revela para ela outra verdade. Jesus diz para ela, e para mim também revela essa verdade. Jesus diz para ela: na verdade vocês em Samaria adoram o que nem sabem, porque a salvação vem de nós, os judeus. Por que Jesus disse para ela que eles adoravam lá o que nem sabiam? Porque a adoração não é o ato, irmão. Adoração é a essência que move o ato. Adoração não é o levantar de mãos. Adoração é por quê e por quem eu estou levantando. Eu respeito quem assim o faz, mas adotei um posicionamento comigo em Deus, de que eu não vou parar o sermão a cada 5, 7 minutos e levante a mão, diga glória a Deus, faz desse jeito. Adoração é algo pessoal que a gente vai nutrindo o dia inteiro para ofertar no culto. A motivação do Jeroboão em fazer um templo no monte não foi adorar. A motivação foi totalmente política. Ele queria prender o povo. Aí Jesus disse para ela: até hoje você não sabia o que era adorar de verdade. Você foi seguindo o bonde. Se levantava a mão, você levantava. Se abaixava, abaixava. Mas hoje eu vou mudar a sua vida. Você vai sair de um cenário de sequidão, você vai sair de um cenário de mecanização, você vai passar a adorar com essência, vai adorar por prazer, não porque alguém está te empurrando na adoração. Aí no 23 eu fico surpreso e apaixonado pelo texto, porque Jesus diz para ela assim, João escrevendo as palavras de Jesus diz assim, Jesus olhou para ela e disse: mas fica calma, a hora vem. Perceba, o texto diz: mas a hora vem, vírgula, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora perceba, a expressão a hora vem indica para nós que tempo, passado, presente ou futuro? Hã? Não entendi, solta o brado. Hã? Mas aí o texto crava uma vírgula e Jesus disse: e agora é. Uai, não ia vir? Já é? Só que eu penso, não está escrito não. Lendo o texto, meditando em Deus, eu penso que Jesus trata cada caso de maneira individual. Jesus sabe a peculiaridade da minha situação e da tua. Nós fomos criados seres indivíduos. Cada um de nós temos uma necessidade de Deus. Jesus olha para ela, eu penso que Jesus olha para ela, pastor, e diz assim: mas a hora vem. Não, mas ela falou para mim que faz um tempo que ela não adora. Eu visitar o porão da alma dela e ver quanto de adoração ela tem retida para entregar. Deixa eu visitar o porão da alma dela e ver qual é o tamanho da sede que ela tem dessa água. Quando ele vai, não vai aguentar esperar. Faz tempo que ela não sente o poder da graça revelada através da adoração que ela entrega no altar. Para você eu vou antecipar, é agora. É hoje.
é hoje em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se Jesus qualificou um grupo como verdadeiros, todo ponto tem contraponto, irmão. Se existem os verdadeiros, existem os falsos. Os falsos adoradores, eles precisam de uma motivação a mais para adorar. Não, tem que cantar aquela música que ela gosta, senão ela não levanta a mão para adorar. Tem que cantar aquele louvor de prominência, porque senão ele não levanta a mão para adorar. Os verdadeiros não. O pastor está cantando aqui, o ser Cristo comigo vai, eu irei, não temerei. Ele já está falando em mistério com Deus lá. Os falsos adoradores, eles precisam ser empurrados. Alguém precisa ligar para ele vir para o ensaio. Alguém precisa lembrar ele que é período de festividade. Os verdadeiros não, é ele que liga para a liderança. Já estou na porta da igreja, que hora que é que vai começar o trabalho? Os falsos adoradores, eles precisam que alguém diga: levante a mão, faz assim, faz desse jeito. Os verdadeiros não, eles já começam o dia pela manhã dizendo: bom dia, Santo Espírito de Deus, hoje é dia de reunião no templo, prepare a minha alma, porque eu vou entregar tudo que eu tenho de melhor no teu altar. Os falsos adoradores vêm ao templo e às vezes estão alheios a tudo que está acontecendo. Ele está do lado de alguém que já chorou, já glorificou, já levantou a mão, e ele está assim: mas o que está acontecendo aqui? Aí a irmã da mídia passa para filmar, para colocar na divulgação, e é louvável que isso seja feito. Aí ele levanta a mão, né? Vai ficar feio, todo mundo de mão levantada, e eu com a mão abaixada aqui, vou levantar a mão para parecer que eu também estou no meio do bonde. Agora os verdadeiros não, ele está lá na diaconia da igreja, no estacionamento. Oh, glória a Deus, Jesus abençoe os seus filhos que estão lá no santuário. Os falsos adoradores têm medo de demônio, medo de cara feia, medo de oposição. Os verdadeiros adoradores não, eles sabem quem chamou ele, eles sabem o que Deus fez na vida dele. Eles não têm problema de levantar a mão e adorar a Jesus. Colomanaha daiovara sérgia teleman johevi jominaragai do tatawa rachia jominerevi okawaderevi ogimineriogaia. Você não deve nada para demônio nenhum. Adore ao Senhor com toda a força da tua alma. Mas alguém conhece a minha história, Jesus também conhece ela, está decidido a mudar o cenário da tua vida. Abandone o que para trás ficou. Paulo disse: eu, deixando para trás as coisas que lá ficaram, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus. Essa noite o Senhor está tomando alguém pela mão. Eu recebo graça e autoridade de Deus para pregar essa palavra a alguém. Essa noite o Senhor está tomando alguém pela mão e está dizendo: levanta, chega de sequidão, chega de sede, eu vou te fazer fonte na tua casa. Alguém vai saber que o meu nome é poderoso através da água que você jorra. Chega de sequidão. No teu trabalho alguém vai conhecer o meu nome através da água que você jorra. Pastor, mas é impossível Deus me fazer uma fonte que jorra. Mas o Senhor está te dizendo: essa noite é a noite que eu mudo o cenário da tua vida. E quando ela bebe da água, ela entende quem é que estava falando com ela. E o efeito foi tão instantâneo, e no versículo 28 do capítulo 4, o texto vai dizer assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Uma meia dúzia entendeu. Ela olhou para o cântaro e disse: nunca mais eu me limito aos limites que você me impôs.
Nunca mais eu vivo de temporada no Evangelho, nunca mais. Nunca mais eu abro mão de um culto ao Senhor, nunca mais. Nunca mais eu vou viver um dia glorificando e o outro dia reclamando da prova, nunca mais. Chega de viver de porções rasas de água, chega de viver de temporadas rasas de intensidade de comunhão. Ela diz: eu não preciso mais de você. Aqui você fica. Deixou o cântaro, e aí, pastor? Foi para a cidade. Fazer o quê? Pregar. Mas já? Os domésticos à fé diriam: como é que o pastor dá uma oportunidade para uma moça dessa? Chegou ontem. Como é que foi a obra que ele fez na tua vida? Não, eu não aceito esse rapaz pregar, não. Converteu esses dias. Ah, sério que você bate de frente com a graça? Vou te falar uma coisa. A igreja tem um dono. Um único dono. Que ele levanta quem quer, na hora que quer, usa como quer, e ninguém pode contestar o seu agir. O texto bíblico diz que ainda antes que houvesse dia, ele já é, e ninguém pode fazer escapar de suas mãos. E quando ele quer operar, não tem demônios no inferno, anjos nos céus, nem homens na terra que possam impedir o seu agir. Pastor, ela foi pregar? Foi, irmão. Mas de onde surgiu essa coragem? Da fonte que nasceu dentro dela. Quando a Bíblia trata de água, trata da representação do Espírito Santo. Quando o Senhor disse que faria jorrar nela uma fonte de água viva, o Senhor está dizendo a ela: se você aceitar a minha proposta, o meu Espírito habita em você. E aí você vai continuar emanando uma água que não vem de você, mas vai estar em você. Todos nós sabemos que na cultura da época a mulher não tinha voz de fala, amém ou não amém? Só que quando eu chego como fonte, nem a cultura aguenta. O Senhor está dizendo a alguém: o que eu estou fazendo em você hoje te abrirá portas que há muito tempo você queria que elas fossem abertas e até o momento não tinham sido. E você vinha me perguntando: Senhor, mas por que o Senhor não abriu essa porta? Porque você não entendeu ainda quem eu era e quem você era. Mas a partir de hoje você entende que eu decidi instaurar em você o meu Espírito, e através do meu Espírito jorrando em você, a porta que o demônio falou para você que nunca seria aberta, pode ir ao caminho dela, que já está aberta. Não é que vai abrir, não, já está aberta. O senhor está falando isso, pastor? Porque ela chega para uns homens na cidade, os homens conversando. Naturalmente, se ela chegasse para aqueles homens e dissesse: eu posso falar com... ela já seria refutada na hora. Mas quando ela chega e diz: vocês têm um minuto aí? Eu quero dar uma palavra com vocês. De repente um olha para o outro: tem cheiro de água. E aí? Pastor, mas água é inodor. Mas se a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará, eu fico com a Bíblia, irmão. E aí, vai deixar ela falar? Vamos. De repente mata a nossa sede. E o interessante é que ela não vai pregar o que Jesus faz. Ela vai pregar quem Ele é. Durante um período, de uma forma até simplória, na nossa história assembleana, nós pregamos muito e aprendemos que devemos anunciar Jesus porque Ele salva, cura, batiza e leva para o céu. Amém ou não amém?
Mas na verdade, nós devemos falar sobre o desenvolvimento de um relacionamento com Ele. O que Ele faz é consequência disso. Jesus, quando fez a proposta do Evangelho, nem céu Ele citou. Pastor, senhor, verdade. Ele disse assim, aquele que quiser vir após... Quem quiser. Tem um detalhe, não obrigou ninguém. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ele falou de céu, irmão. Só que o céu é consequência do meu relacionamento com Ele. Se Ele é o noivo e eu sou a noiva, quando Ele vier casar comigo, irmão, pode o inferno inteiro não aceitar, mas eu vou entrar pela porta dizendo Kadosh. Ela diz assim para os homens, eu encontrei um homem ali atrás. Descortinou a minha vida inteira. Me deu água para beber. Me apaixonei por ele. Desejo segui-lo. Aí ela dá um pouquinho só de água, diz assim para eles, porventura não é esse o Cristo? Ah, eles disseram, se é, nós vamos descobrir. Ruídos na palavra dela, eles saem procurar Jesus. Lá na frente ela encontra com eles e diz o texto que ela pergunta, e aí? Encontrou ele? Até fomos pelo que você disse, mas a água é boa. Ficamos com ele. Um outro detalhe que Jesus revela para ela é que ela chegou dizendo, eu preciso saber onde é o lugar da adoração. Só que Jesus disse para ela, no finalzinho do 23, o Pai procura a tais que assim o adorem. O que Jesus está dizendo para ela? Você achou que estava procurando? É o Pai que te procura para matar a tua sede. Se você pode, com a permissão do pastor, ficar sobre os seus pés.